E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Vamos a mais um módulo e dessa vez vamos falar sobre redação, tudo bem? Como de costume, nós vamos sempre ver os objetivos da aula para que ela fique organizada. Então, o primeiro objetivo, e esse objetivo ele vai percorrer todo o módulo, reconhecer possíveis percursos à escrita de uma redação qualificada. Adquirir, o segundo objetivo, adquirir satisfação e prazer a partir da escrita, e isso é o que eu tenho buscado em todas as minhas aulas, que vocês tenham algum momento de prazer também, e nesse caso a partir da escrita. E o objetivo específico dessa aula, compreender as características do texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? Queridos, então vamos a essa primeira parte. Para que a gente comece a pensar sobre o texto dissertativo argumentativo, é importante voltar um pouquinho quando se fala na escrita da redação, quando se fala em redação. Então, quando nós pensamos na redação, devemos saber que há uma tipologia textual sendo solicitada. De maneira geral, a tipologia textual que boa parte dos concursos de vestibular ou propriamente dos concursos que são feitos para algum cargo profissional específico, solicitam um texto dissertativo argumentativo. Nós já vamos ver exatamente o que significa dizer que uma proposta solicita um texto dissertativo argumentativo. Mas antes disso, é importante lembrar que quando estamos tratando de redação, há uma diferença antes disso, uma diferença prévia, que é entre a escrita e a oralidade. Embora existam relações muito próximas entre a oralidade e a escrita, algumas pessoas falam da maneira como escrevem, outras escrevem da maneira como falam, e a escrita se modifica a partir da oralidade. É importante lembrar que a redação se trata de uma prova escrita, e é isso que será avaliado. E é dentro desse conjunto, dentro dessa forma, que é um conjunto de outras formas, que você será avaliado. Mas, como eu havia falado, boa parte dos textos, ou boa parte das propostas, solicitam um texto dissertativo argumentativo. Algumas outras propostas, alguns outros tipos textuais, nós veremos também nesse módulo. Mas quando há um texto dissertativo argumentativo sendo solicitado, é importante lembrar que vocês deverão ter um ponto de vista a respeito de um tema, a respeito de uma discussão, de um debate, e também que esse ponto de vista deverá ser defendido a partir de argumentos. Em relação à própria escrita dessa tipologia textual, é importante ressaltar algumas características que a gente vai tentar deixar isso bem claro a partir dos exemplos a seguir. Por exemplo, quando eu tenho, hoje eu comprei ovos para fazer o bolo de aniversário da minha avó. Quase em casa, sem querer, quebrei cada um dos ovos que havia comprado. O que eu verifico? Que há uma subjetividade marcada nesse texto, sou eu que compro os ovos para o aniversário da minha avó, e além disso, há um tempo e há um lugar que constrói esse texto. Quando há esses elementos, quando há um narrador, quando há um tempo e há também uma história sendo contada, a gente pode dizer que estamos diante de uma narrativa. Qual é a característica principal na narrativa dentro desse contexto que estamos estudando? A narrativa está interessada em contar a história a partir de uma determinada perspectiva. E essa história, em alguma medida, pode defender um olhar sobre o mundo, mas o ponto de vista, vamos ver o próximo exemplo, ele é um pouco diferente disso. Vejam esse próximo exemplo. É perceptível o aumento dos preços nos últimos meses, sobretudo o valor dos produtos alimentícios. Uma caixa de ovos, por exemplo, custa quase o dobro hoje. O que eu verifico? Nesse caso, não há a marcação de uma voz específica dentro desse texto, né? Porque quando eu digo é perceptível, eu não estou marcando quem diz quem dá essa informação.
Além disso, não há necessariamente uma história ou um tempo marcados nesse texto. Ao contrário, percebemos um certo posicionamento daquele que escreve, mesmo que não marcado pela forma verbal ou pela construção do texto, de indignação, de perplexidade diante do valor dos preços ou do aumento desses produtos. Aqui sim, nós já podemos perceber indícios de um ponto de vista e de um argumento que vai comprovar que o aumento dos preços nos últimos meses se verifica a partir dessa caixa de ovos que dobrou de preço. Tudo bem? Então, essa é a primeira observação que deve ser feita em relação à tipologia textual. Depois nós vamos falar sobre cada um dos detalhes que constitui essa tipologia, ok? Queridos, mas além disso, quando nós falamos nessa tipologia textual específica, é importante lembrar que há níveis de formalidade que a constituem. O que eu quero dizer com isso? Significa que eu devo escrever, quando estou diante de uma proposta de um texto dissertativo argumentativo, eu devo ser extremamente formal? Não, tampouco informal, porque a relação entre formalidade de um texto e informalidade se dá a partir de um contexto. Eu posso fazer uso de construções formais em contextos informais e vice-versa. Isso se dá a partir do contexto. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Dizendo da forma como eu costumo dizer aos meus alunos, que agora também são vocês. Nós não podemos ser, nesse texto dissertativo argumentativo, um velho de 80 anos que diz coisa no lugar de coisa, mas também não podemos ser jovens ingênuos que olham para o mundo e não veem nada, tudo bem? Então, a gente precisa jogar com a formalidade e a informalidade. Além disso, a razão dessas duas pessoinhas aqui no quadro, queridos, é porque há algo muito importante sendo estabelecido quando há a escrita de uma redação. Todos nós sabemos que há um autor, e esse autor é cada um de vocês que escreve o texto, e isso fica muito claro porque se sente na pele que é necessário, que se sofre para escrever um texto, ou que se sente prazer para escrever um texto. Agora, o que muitos alunos se esquecem é que existe um leitor. E só talvez lembrem do leitor quando vem uma nota que não gostariam de ver. Esse leitor existe, esse leitor é o avaliador de vocês, e é muito importante lembrar que existe esse leitor, porque o texto ganha uma outra perspectiva e, consequentemente, uma outra qualidade. Entre esse autor e esse leitor, há o nosso texto. E esse texto é o que estabelece a comunicação. Mas se nós esquecemos do leitor, essa relação se quebra e não há uma clareza como deveria haver. Tudo bem? Queridos, além disso, uma das frases que eu mais ouço: eu odeio escrever, eu não sei escrever, eu nunca escrevo. A ideia é que esse módulo lide com essas frases de uma maneira talvez bem humorada, mas também para que a gente possa perceber que detestar escrever num mundo em que a gente utiliza todos os dias o Facebook é um pouco bizarro. Escrevemos todos os dias. Mandamos mensagens constantemente no WhatsApp, né? Então, não há como detestar a escrita, sendo que utilizamos ela todo dia, né? Além disso, eu não sei escrever. Isso é uma das coisas que eu vou mais trazer em aula, justamente para mostrar a vocês, na verdade, que vocês sabem sim escrever. O importante é o exercício. Além disso, eu nunca escrevo, como eu havia dito. Como assim nunca escrevemos? Escrevemos o tempo todo. Tudo bem? E é por isso que eu acredito que escrever se torna, quando pensado dessa forma, quando pensado de uma maneira prazerosa, ele é um exercício de liberdade, de autonomia, de criticidade diante do mundo e das pessoas, de criatividade e de cidadania, entre outras características. Tudo bem? Outro detalhe que eu que eu ouço muito dos alunos, é o aluno comentando: professora, eu não consigo colocar o que está na minha cabeça na palavra, no texto. Queridos, por que isso acontece? Porque o mundo é diferente da palavra. A maneira como o mundo se organiza é diferente de como as palavras se organizam. A relação entre mundo e palavra não é uma representação, não é uma relação representativa, representação.
Essa representação entre mundo e palavra pode existir em determinados textos, por exemplo, quando eu quero informar, quando eu quero descrever, mas mesmo que exista um esforço imenso para dizer exatamente o que pensamos através das palavras, essa relação nunca será a mesma. Então fiquem tranquilos, se vocês não conseguem colocar no papel aquilo que vocês pensam, aquilo que existe no mundo, da maneira como pensamos, vocês estão certos, porque a relação entre mundo e palavra, ela é quebrada. Tudo bem? Além disso, uma das coisas que mais ouço, professora, eu preciso ler para escrever? Sim. Todo texto, queridos, além de um exercício, de uma estrutura, ele é qualidade de conteúdo. Principalmente vocês que estão lutando por uma vaga num curso muito concorrido ou um emprego muito concorrido, então a qualidade de conteúdo é o que vai se destacar nisso tudo. Então, se vocês leem, vocês podem se apropriar desse conteúdo lido e assim tornar o texto diferenciado. Tudo bem? E é por isso que quando a gente fala em um bom texto, a qualidade de um bom texto, vocês vão sempre lembrar de mim, porque a letra C é a mais importante. Vocês precisam para ter um bom texto, né? Vocês precisam de um texto consistente, vocês precisam de um texto claro e também de um texto concreto. A gente vai discutir cada um desses itens, como se chega nisso, mas é importante lembrar desse C na redação. Além disso, para contribuir à qualidade do conteúdo, eu sempre vou trazer a vocês o que eu chamo de Camila News. Vocês, a partir do Camila News, vocês terão dicas de leituras, de lugares e também sites, bastante coisas online que vocês podem acessar para melhorar o conteúdo de vocês. Porque ler não é ler livros necessariamente, é ler o mundo. Ok? Então, existe uma escritora que é a Chimamanda, não sei pronunciar esse segundo nome dela, mas Adichie, acho que é assim, o último sobrenome. Ela é uma escritora incrível, ela é nigeriana. Vocês podem procurar alguns livros dela, o Hibisco Roxo, o Americaná. Mas, se vocês não estão afim com muitas outras leituras, verifiquem as conferências dela no TEDx, ok? Então, era isso, queridos. Um beijo, até a próxima.